Bienvenidos todos, amigos. Les saluda la doctora Pari, Lena Pari. Soy secretaria de Acción Científica de ASPED, Asociación Peruana de Estudios para el Dolor. Y en este día muy especial tenemos el lujo de tener al doctor Ronaldo Lins, médico radiólogo, con más de 35 años de experiencia en el campo de la radiología y 13 años de experiencia en medicina regenerativa. Es todo un logro que el doctor pueda compartir su sapiencia y sus conocimientos. Es un médico con un amplio bagaje cultural de su carrera. Es muy larga su currículum. De entre lo más destacado tenemos que es director de la Clínica Sonar, coordinador general de los cursos de ultrasonografía musculoesquelética de CETRUS, médico radiólogo de la selección brasilera de fútbol y del Club Atlético Mineiro. Nosotros admiramos mucho el fútbol brasilero y vemos que el doctor Ronaldo es amigo de aquellas estrellas que brillan en Brasil. Y el doctor Ronaldo también es una estrella que brilla en Brasil y va a darnos una gran charla. Muchas gracias, doctor Ronaldo, por aceptar, y también recordarles que ASPED reserven la fecha el 20, el 21 de junio tenemos un curso, un congreso de dolor. No se olviden de guardar la fecha y registrarse. Dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor Ronaldo. Puede compartir pantalla para que usted pueda, por favor, y vamos admitiendo a las personas. También contamos con la presencia del doctor Eduardo Cano, también es médico de Brasil, peruano, y él también nos va a ayudar como panelista. Muchas gracias, doctor Ronaldo. ¿Puede compartir ya su tela? Mientras esperamos al doctor Ronaldo, parece que salió, Edu. Les agradecemos, la doctora Fleites también está con nosotros, el doctor Armando, el doctor Guido Cano, ¿no? Está con nosotros comenzando. Vamos a preguntar qué pasó. Esperamos, vamos a hacer un stop a la grabación. Olá a todos, é com muito prazer que estou aqui para falarmos sobre um assunto muito interessante, que seria sobre terapia com ortobiológicos, o que deve saber para começar. Este é um assunto jovem, novo, mas que tem evoluído muito, porque antigamente tínhamos basicamente tratamentos convencionais. Quando o tratamento convencional não dava certo, ia-se direto para tratamento cirúrgico. O que hoje nós tentamos é uma nova área da medicina na tentativa de recuperar, melhorar a qualidade daquele tecido que está degenerado, que está sofrendo processos de rupturas, usando, no final das contas, o mesmo produto que nós temos no corpo. O que nós tentamos fazer é levar um sangue de boa qualidade para aquele local que está necessitando de um reparo do tecido, levando produtos que o nosso próprio corpo produz, porém concentrado com uma quantidade maior que favoreça uma melhor regeneração, um melhor reparo daquele tecido. Inicialmente, vamos entender um pouco como que funciona a fisiopatologia de uma lesão. É importante porque nós precisamos saber o que acontece numa lesão de um tendão, de um cartílago, de um ligamento, o que ocorre quando existe uma lesão, como que o corpo trabalha para tentar recuperar aquela lesão.
Então, quando nós temos uma lesão tissular, uma lesão de um tecido, essa lesão vai desencadear processos coordenados e para que haja um bom restabelecimento da função daquele tecido próximo do normal, o ideal é que haja êxito em todas as fases de recuperação daquele tecido. Portanto, vamos imaginar que o paciente teve uma lesão de um tendão, por exemplo. No momento que ele ultrapassa os limites de resistência da fibra tendínea e aquilo provoca uma ruptura de fibras, teremos durante as primeiras 24 horas um período de hemostasia. Neste período, as plaquetas vão agregar no tecido traumatizado, vão tentar interromper aquele sangramento, aquela vascularização, aquele sangue que está saindo, formando ali um coágulo de fibrina. A partir da hora que essas plaquetas são aderidas no tecido traumatizado, elas vão iniciar um processo de sinalização, de inflamação, que vai durar ao redor de 3 dias. Durante esses primeiros 3 dias, essas plaquetas aderidas irão secretar fatores de crescimento, citocinas, componentes da matriz extracelular e vão recrutar estruturas, elementos importantes para iniciar uma outra fase que seria a fase de reparo. Portanto, primeiro dia, sangramento. Sangramento leva à ativação das plaquetas, tentando bloquear o sangramento, interromper o sangramento. Essas plaquetas que foram aderidas vão liberar fatores de crescimento, que vão promover, então, um estímulo mitogênico e angiogênico para recuperar aquele tecido lesionado. Então, ali você tem, então, liberação de substâncias, de componentes da matriz extracelular, vão ser recrutados inicialmente neutrófilos, depois vão vir monócitos que vão se transformar em macrófagos. Esses macrófagos, eles podem ser pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, e eles vão fazer ali uma limpeza, fazer ali uma fagocitose daqueles restos celulares. Esses 3 primeiros dias, eles são importantíssimos, porque é daí onde o corpo vai ser avisado, vai ser sinalizado que existe uma lesão tecidual e que essa lesão tecidual precisa ser reparada. Passado os 3 dias do processo inflamatório, daquela sinalização que o corpo foi avisado que existia um tecido traumatizado, inicia-se, então, através desses mediadores inflamatórios, um início de um processo de regeneração, de reparo, onde esses mediadores inflamatórios irão recrutar inicialmente neutrófilos. Esses neutrófilos, posteriormente, inicia-se os monócitos se transformando em macrófagos, secretam fatores para o processo de reparação do tecido, principalmente através de proliferação e diferenciação celular. No caso do tendão, existem ali tenócitos que estão esperando serem avisados a se reproduzirem. Portanto, quando você tem uma lesão, se existir uma boa sinalização, os fibroblastos que se encontram naquela estrutura tendínea vão se transformar em tenócitos, em colágeno tipo 1, para tentar regenerar aquele tecido com a boa qualidade. As células endoteliais vão ser estimuladas
a formar brotos capilares, formando ali uma angiogênese, mantendo essa vascularização, porque é importante que a vascularização permaneça no local para que esses vasos mandem todos esses fatores de crescimento necessários para que haja também a síntese de um colágeno de boa qualidade. Sangue é vida. Sem sangue não existe boa cicatrização. Se nós temos um tendão normal que sofre uma lesão e não recebe uma boa sinalização e não recebe uma boa vascularização para manter uma boa mitogênese e uma boa angiogênese, a tendência é de, em vez de formarmos colágeno tipo 1, de boa qualidade, formaremos colágeno tipo 3, que é de pior qualidade, ou até podemos sinalizar aqueles fibroblastos que se encontram no tendão a se transformarem no tecido que tiver mais perto, como, por exemplo, se eu tenho uma lesão tendínea que está próxima da inserção e esse tendão não tendo vascularização, a tendência é dos osteoblastos que se encontram ali no periósteo serem estimulados e levar à formação de calcificações no interior do tendão, que é um dos produtos que nós identificamos nas tendinoses. A gente muitas vezes vê o tendão heterogêneo com focos ecogênicos de fibrose e de calcificações distróficas, devido ao estímulo ter vindo do periósteo e não dos próprios vasos, dos próprios tenócitos que se encontravam no interior daquele tendão. Já que o osso tem boa vascularização, o tendão não tem. Como o tendão não estimula os fibroblastos adequadamente, o que estiver perto vai vencer. E aí nós vamos ter, no caso de tendão, calcificações distróficas no interior do tendão. No caso de um cartílago, de uma artrose, o cartílago quebra no processo degenerativo. A superfície óssea fica exposta. E o que acontece? O estímulo vem muito mais da superfície óssea do que daquele cartílago que é pouco vascularizado. E o que nós vamos ter? Irregularidade da superfície óssea, formações osteofíticas que são decorrentes de um estímulo de formação óssea e não de cartílago naquele local da lesão. Esse período de proliferação, esse período de recuperação, de reparo do tecido, dura ao redor de 15 dias. E após o período de proliferação, após o período de reparo do tecido, aquele novo tecido reparado vai ser, então, organizado, maturado. Então, ali ocorre depois a fase de remodelação, onde teremos uma organização da matriz recém-formada e uma tentativa de restabelecimento da função próxima ao normal do tecido. Portanto, se eu tenho um tecido que tem uma boa vascularização, o natural é que consiga haver uma boa regeneração, um bom reparo, para que o tecido fique semelhante ao que ele era antes. Como, por exemplo, a pele. Quando levamos uma lesão na pele, ela consegue voltar ao que era antes, desde que exista vascularização. Se o corte, a lesão é muito profunda e compromete os vasos, o que nós vamos ter? Uma pele mal cicatrizada e uma formação de um tecido fibrocicatricial hipertrófico, que é o nosso queloide. Portanto, falta de sangue vai dar pouca sinalização, vai dar um reparo inadequado
e uma maturação do tecido que não é adequado, formando um tecido inadequado, como o que nós vemos nas tendinoses, por exemplo, nas artroses e outras lesões degenerativas. Repetindo, que é importante que entenda bem essa parte, para entendermos o que nós fazemos quando estamos diante de uma infiltração, de um ortobiológico, tentando recuperar aquele tecido. Ocorreu a lesão, nós temos ativação e agregação de plaquetas, formação de uma matriz de fibrina, início de uma coagulação, liberação de citocinas para orquestrar a cicatrização. Inicialmente, os neutrófilos, eles migram para a área lesada. Esses neutrófilos, eles têm que estar modulados. Se eu lançar muitos neutrófilos num processo inflamatório, eu tenho um desequilíbrio de início de reparo, porque os neutrófilos em excesso, eles também danificam o tecido. Portanto, quando iniciamos um processo de reparo, o ideal é que os neutrófilos entrem naquele local atraídos por quimiotaxia, migrem para a área lesionada, porém sem exagero, para não termos mais lesão ainda, devido aos neutrófilos serem estruturas que promovem também dano estrutural. Numa outra fase, os monócitos se convertem em macrófagos, e esses macrófagos eles vão assumir a sinalização das plaquetas. Aquela primeira sinalização que nós vimos nas primeiras 48 horas, vão ser agora levadas pelos monócitos, para que eles sinalizem as plaquetas, o tecido, para que continue a cicatrização, e ao mesmo tempo que eles funcionem como fagócitos da região, façam uma limpeza daquela área lesionada. Esses macrófagos, eles transformam-se em macrófagos tipo 1 e macrófagos tipo 2, ou seja, macrófagos pró-inflamatórios e macrófagos anti-inflamatórios. Se eu tiver um exagero de macrófagos pró-inflamatórios, eu vou ter muita sinalização e, consequentemente, muita dor. Se eu tiver um excesso de macrófagos anti-inflamatórios, eu posso diminuir tanto a minha sinalização que posso atrapalhar o reparo daquele tecido. Portanto, esses macrófagos, eles têm que estar em equilíbrio também. Nada para mais e nada para menos. Esse equilíbrio dos macrófagos tem uma relação íntima com cada ser humano. Se a pessoa, o ser humano for um ser humano em que exista distúrbio metabólicos, exista síndrome metabólica, seja uma pessoa que tem alterações metabólicas relacionadas à chamada meta-inflamação, esse paciente meta-inflamado, ele tem uma riqueza maior de macrófagos pró-inflamatórios, e isso vai causar, no período inicial de cicatrização, um maior processo inflamatório, um quadro mais doloroso e um desequilíbrio no reparo que pode interferir no tratamento e até na cicatrização mais adequada. Portanto, se você trabalha infiltrando, por exemplo, um atleta que é equilibrado metabolicamente, que tem uma alimentação equilibrada, esse atleta tem uma tendência a ter uma melhor resposta de cicatrização do que um paciente, por exemplo, sedentário, que tem síndrome metabólica, que tem esteatose hepática,
que tem resistência à insulina, ou seja, um paciente que tem uma meta-inflamação, ele tem um desequilíbrio metabólico que interfere nesses macrófagos, aumentando os macrófagos pró-inflamatórios e, com isso, dificultando a sua cicatrização. Nós vemos isso muito hoje, por exemplo, no paciente com artrose. Nós sabemos que a artrose é uma doença, hoje, genética e principalmente metabólica, além do fator mecânico. Esse desequilíbrio metabólico favorece a uma artrose mais avançada nos pacientes. Portanto, existe a interferência também do metabolismo do paciente. Havendo um bom equilíbrio, inicia-se a formação de um novo tecido pelos fibroblastos, que vão ser estimulados por aqueles elementos que se encontrarem mais sinalizados, como, por exemplo, no tendão, os tenócitos, no cartílago, os condrócitos, no osso, os osteoblastos. E esses fibroblastos, juntamente com a formação de brotos capilares, de vasos, de angiogênese, eles vão fazer, então, a tentativa do reparo daquele tecido, através de liberação de fatores de crescimento, trombina, etc. Junto com isso, as células tronco-mesenquimais que chegam naquele tecido, eles vão se diferenciar num tecido específico sinalizado. Por exemplo, se eu fiz isso no tendão, esse tendão, os tenócitos vão estimular, quer dizer, vão ser estimulados para que as células tronco-mesenquimais transformem em tenócito, tentando melhorar a qualidade daquele tecido. Posteriormente, o colágeno se contrai, une as suas bordas, se alinham, diminui a densidade celular, o excesso de matriz e a vascularização, e teremos, então, a maturidade do novo tecido. Portanto, se entendemos toda essa fisiologia de uma lesão, vamos compreender por que o ortobiológico pode influenciar, melhorando a qualidade daquele novo tecido que se encontra em formação. Quando pensamos em fazer uma infiltração, nós temos, basicamente, 3 pilares para fazermos uma boa infiltração. E quais são esses pilares que nós nos preparamos na medicina regenerativa para potencializar, para estimular uma melhor cicatrização? Quando eu penso em fazer uma infiltração, por exemplo, numa rodízia, num joelho que se encontra com artroses, o que é que eu penso que seria o meu melhor produto? Seria um produto que preenchesse os 3 pilares da medicina regenerativa, que são: eu preciso de uma substância que seja um bom sinalizador, ou seja, que ele avise ao corpo que naquele local, aquela cartílago se encontra danificada e que ela precisa ser reparada. Os sinalizadores são substâncias que estimulam a liberação de fatores de crescimento do próprio indivíduo. E esses sinalizadores nada mais são do que substâncias que provocam um processo inflamatório no local. Que produtos nós temos no nosso dia a dia? Nós podemos ter produtos como terapia de onda de choque, eletrólise percutânea intratissular, pensando em ortobiológico, plasma rico em plaquetas,
as plaquetas que podem ser encontradas no plasma rico em plaquetas periférico, mas eu posso encontrar também no sangue central medular. O que precisamos é que naquele produto existam substâncias sinalizadoras, que podem ser, no caso do sangue, as plaquetas, mas pode ser também, por exemplo, no ácido hialurônico, o açúcar que vem junto com o ácido hialurônico, como, por exemplo, o sorbitol, a destrose, o manitol, todas essas substâncias que são chamadas proloterapias, elas estimulam, elas potencializam, elas sinalizam o corpo de que ali existe um problema. Ou seja, ela provoca um processo inflamatório no local para que o corpo vá emitir, vá mandar os produtos necessários para o reparo. Esse é um dos pilares importantíssimos no tratamento. Segundo, eu preciso de um produto que tenha uma boa capacidade de plasticidade, um potencial de diferenciação multi ou pluripotente. Ou seja, um produto que tenha ali células tronco mesenquimais, células primitivas, que tem esse potencial para se diferenciar em qualquer produto que for estimulado. E onde nós temos isso melhor são nas células tronco mesenquimais, que se encontram em uma pequena quantidade no sangue periférico, aproximadamente 0,03%, 100 vezes mais na medula óssea e 500 vezes mais na gordura, no tecido adiposo. Portanto, quando pensamos em fazer uma infiltração, eu preciso de um sinalizador, que vem principalmente das plaquetas, mas pode ser outro produto, mas preciso também de uma substância que tenha capacidade de diferenciação multi ou pluripotente. E aí nós temos como produtos a medula óssea, o próprio sangue periférico, só que em muito pouca quantidade, a gordura e outros produtos que teriam riqueza em células tronco mesenquimais. Para que esse material, para que essas células tronco mesenquimais, elas consigam entrar no tecido e fazer o estímulo correto daqueles fibroblastos para se transformarem no tecido primário, é necessário mais um pilar da medicina regenerativa, que é a condução, ou seja, a capacidade de induzir a migração dessas células tronco por toda a extensão do tecido a tratar, para aí sim estimular a sua proliferação e alcançar o reparo daqueles tecidos danificados. Portanto, eu penso em um produto que possa sinalizar, avisar que precisa ser cicatrizado, e para isso eu preciso de um processo inflamatório, eu preciso de um produto que tenha capacidade de diferenciação e que esse produto consiga entrar no meu tecido traumatizado através de um bom scaffold, de um bom condutor. E dentre eles, o melhor condutor que nós temos é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, quanto maior o seu peso molecular, melhor a sua capacidade de conduzir o material para dentro do tecido traumatizado. Então, essa é a base da medicina regenerativa, essa é a base do que pensamos em produzir um material que possa estimular uma melhor cicatrização. Se eu tenho um tecido bem vascularizado, esse tecido bem vascularizado não vai precisar de uma ajuda externa, porque
a vascularização vai levar esses produtos de maneira adequada. O nosso problema está nos tecidos pouco vascularizados, como cartílago, como tendão, como ligamento, como fáscia e mesmo lesões musculares que comprometam tendão. O músculo em si, o músculo propriamente dito, ele é bem vascularizado e normalmente ele responde bem à cicatrização. Porém, quando a lesão é mais extensa e principalmente quando compromete parte tendínea do ventre muscular, existe aí uma dificuldade maior para a sua cicatrização, e aí é quando pensamos também em fazer uma infiltração de ortobiológico. Eu separei alguns desses ortobiológicos para vocês conhecerem. Não vou entrar em detalhe, porque eu quero todos vocês lá juntos no nosso curso que teremos aí em Lima, no Peru, presencial, inclusive com aulas teóricas e também com práticas em pacientes. Quando a gente fala de ortobiológicos, nós temos os mais comuns, o plasma rico em plaquetas. O plasma rico em plaquetas, ele é um excelente sinalizador, mas ele tem pouquíssimas células-tronco mesenquimais. Uma segunda geração do plasma, que é o plasma rico em fibrina. O plasma rico em fibrina, ele é diferente do plasma rico em plaquetas no seu preparo, porque nós fazemos o preparo sem anticoagulante. E o plasma rico em fibrina tem um poder de cicatrização melhor do que o plasma rico em plaquetas. Seria hoje a segunda geração do plasma. Nós temos o aspirado de medula óssea. O aspirado de medula óssea é a retirada do sangue medular, e aqui o melhor local para se colher o material é na crista ilíaca póstero superior. A crista ilíaca póstero superior, ela tem 10 vezes mais células tronco mesenquimais, células madres, que qualquer outro sítio ósseo. Então, hoje é o nosso produto escolhido para colher células madres, células tronco mesenquimais. Porém, ela é rica em células, em material com boa plasticidade, porém ela tem poucas plaquetas. Portanto, ela não tem boa sinalização. O que fazemos muito hoje é uma parte inicial de aspirado e uma segunda aspiração para centrifugar, e aí sim eu tenho uma concentração maior de plaquetas naquela medula, para que eu possa misturar um bom material gênico com um bom material sinalizador, que pode vir do sangue periférico ou pode vir da própria medula, só que aí com centrifugação. Seria hoje o chamado BMP, Bone Marrow Platelet. A própria medula, porém rica em plaquetas. O concentrado de medula óssea foi usado por muito tempo, porque não sabíamos que a medula óssea, quando ela é aspirada na crista ilíaca póstero superior e colhendo os primeiros 5 ml daquela colheita, nós não sabíamos que esses primeiros 5 ml eram riquíssimos em células-madre e, portanto, nós chamamos de colostro pela sua riqueza de células-madre. Como não sabíamos disso até 2019, nós fazíamos muito concentrado de medula óssea.
fazíamos uma aspiração de 50 a 60 ml de sangue da medula, centrifugávamos, fazíamos a centrifugação e aí sim usávamos o preparo de medula óssea. Porém, hoje sabemos que a centrifugação ela quebra os componentes das células tronco mesenquimais e diminuem a sua ação regenerativa. Portanto, o concentrado de medula óssea hoje tem diminuído a sua função, porque quando você promove a centrifugação, essas células madre, tronco mesenquimais, elas são quebradas na centrifugação e nós perdemos a qualidade das células madre. Então, hoje, pensando em células madre, o melhor sangue de medula é o aspirado. São os primeiros 5 ml do aspirado de medula óssea. Com mais riqueza ainda do que a medula óssea, nós temos o bioenxerto de gordura, de graça. O bioenxerto de gordura, ele tem 500 vezes mais células madre que a medula óssea, que o aspirado de medula óssea. Vantagem, a sua riqueza em células madre. Desvantagem, é um processo mais complicado, mais trabalhoso, exige um processo de filtragem e de centrifugação um pouco mais complexo. O processo em si de lipoaspiração também não é tão simples, portanto, o custo também fica mais elevado. Mas a graça, a gordura, ela é um produto extremamente rico em células tronco mesenquimais, em graça, em células madre. E ainda considerando como ortobiológicos, nós temos o ácido hialurônico como um produto que é um excelente condutor, além da sua ação de viscoelasticidade, ele é um excelente condutor de células madre. E se você utiliza um ácido hialurônico de baixo peso molecular, ele também é um bom sinalizador. O ácido hialurônico, quanto maior o seu peso molecular, melhor a sua condução. Quanto menor o peso molecular, melhor a sua sinalização, porém, pior a sua condução. Portanto, os ácidos hialurônicos novos no mercado, a maioria vem com açúcar, com destrose, com manitol, com sorbitol, para fazer a função de um sinalizador junto com a boa condução que os ácidos hialurônicos de alto peso molecular promovem. Quando você quer usar um sinalizador não biológico, você pode utilizar a proloterapia, que seria a glicose hipertônica a 50%, onde você dilui a glicose de 1 para 3, fazendo uma glicose a 12,5%. O açúcar, ele é irritativo, ele provoca ali uma sinalização, um processo inflamatório e preenche um dos requisitos da medicina regenerativa. Podemos utilizar outros produtos, como ondas de choque. A terapia de ondas de choque também é muito eficaz nesse sentido, e a eletrólise percutânea intratissular, que é uma corrente elétrica, uma corrente galvânica, que é liberada dentro do tecido traumatizado para que esse tecido seja sinalizado. Portanto, vocês estão vendo que a medicina regenerativa é uma área que tem muito a nos trazer de informações. Eu tentei resumir, porque eu não quero tomar muito tempo, mas quando iniciamos a mexer, a usar ortobiológicos, o nosso mundo abre para uma série de produtos que estão hoje
para tentar melhorar o reparo desses tecidos que degeneram facilmente. Esses produtos, na verdade, eles são eficazes, principalmente quando estamos diante de pacientes que também têm uma boa qualidade de vida. Existem outros produtos que são associados, que também vão ajudar, mas aí é fruto de um estudo muito maior, um estudo muito mais apurado, de misturar outras substâncias que teriam potenciais ações anabolizantes, de estimular a produção de fatores de crescimento, etc. É uma área bonita, é uma área rica, é uma área nova que está abrindo uma nova medicina que nós não devemos desprezar, porque tem seu papel, ela não faz milagre, portanto, não pensem que tudo vai ser resolvido com ortobiológicos. Porém, do mesmo jeito que temos vários produtos utilizados na área convencional e que são eficazes, esses produtos também não são 100% eficazes. Por isso, eu acho que são alternativas que devemos sempre tentar para que haja a melhor qualidade do nosso paciente. Ou seja, devemos oferecer ao nosso paciente o que tivermos de melhor para que ele consiga recuperar aquele tecido, que ele consiga recuperar daquela lesão que está deixando ali um déficit funcional, uma dificuldade de fazer a sua atividade adequada. Eu queria agradecer, muitas graças à invitação de doutora Lena e doutor Eduardo Cano para participar desta palestra e estou à disposição para perguntas. Muitas graças. Excelente, excelente, doctor Eduardo. Tenemos el gusto de estar con el presidente de ASPED, el doctor Carlos Vela. Recordando antes de pasar las preguntas que ASPED tiene su Congreso de Peruano del Dolor el 20 y 21 de junio. Doctor Eduardo Cano, pasamos a las preguntas. Sí, claro, justamente estaba respondiendo a un colega que estaba preguntando sobre el ácido hialurónico en comparación con la médula ósea, ¿no? Y le estaba explicando que tienen propiedades diferentes, ¿no? Son pilares diferentes de la medicina regenerativa, ¿no? El ácido hialurónico generalmente lo usamos como conductor y las células de médula ósea en articulación, por ejemplo, lo usamos en conjunto, ¿no? Porque lleva esas células totipotenciales para diferenciarse en el tejido cartilaginoso. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede, claro, consultarnos. Existiu durante algum tempo comparações, os primeiros trabalhos eram sempre o que é melhor, PRP ou ácido hialurônico, medula ou ácido hialurônico. E nós sabemos que não é um melhor ou pior. Na verdade, a união dos dois é que vai dar um bom produto. Um ou outro isolado não vai ter a mesma resposta que os dois juntos. Ok, ¿alguna otra pregunta, doctor Cano? Bueno, más que nada, agradecer a los colegas, ¿no? Por la asistencia. Y bueno, este mundo de la medicina regenerativa es bueno porque nos permite, entendiendo la fisiopatología, podemos entender en qué momento estamos recibiendo al paciente, al caso, ¿no? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Si aplicar algún ortobiológico, de repente recomenzar el proceso con una nueva señalización, ¿no? Entonces, y aparte, hay personas diferentes, como por ejemplo los pacientes que sufren de queloide, que ellos tienen un proceso de cicatrización acelerado, ¿no? Y de repente ellos van a tener alguna tendencia a la fibrosis, ¿no? En comparación con otros pacientes, y justamente para eso sirve la medicina regenerativa, para modular, ¿no? Sea para más o para menos, el proceso de reparo tecidual y obtener un tejido de calidad, ¿no? Y de funcionalidad. Sí, Perfeito. una última pregunta, es algo muy común, lo que habló el doctor Ronaldo. Los pacientes obesos con artrosis
¿Cómo sería el tratamiento ideal para una terapia regenerativa? Porque como habló de una metainflamación, estos pacientes obesos con resistencia a insulina, difícilmente su sangre va a estar correcta o adecuada para el tratamiento. En estos casos, primero usted hace una dieta o le puede hacer el procedimiento. Sim, isto é muito importante, muito importante. O que eu tento fazer com alguns pacientes que vêm para mim com síndrome metabólica? Eu peço 30 dias com o uso de vitamina D, 5.000 unidades por dia, vitamina C, 1 grama por dia, e evitar carboidratos após as 19 horas, à noite. Durante 30 dias, o que nós vemos com essa pequena dieta, ou seja, cortar carboidrato após as 19 horas, associar antioxidantes, simples, vitamina C e vitamina D. Apenas isso, solamente isso, existe uma queda brusca de todos os marcadores inflamatórios desse paciente após 30 dias. Eu não estou querendo que ele emagreça em 30 dias, porque não vamos conseguir fazer ele ficar magro em 30 dias. Porém, eu consigo desinflamar, reequilibrar metabolicamente esta persona, e aí o seu sangue estará de muito melhor qualidade para fazer o procedimento. Uma alimentação diminuindo o carboidrato à noite e associação de pelo menos esses 2 produtos. Existem outros, ômega 3, resveratrol, cúrcuma, coenzima Q10, todos são produtos que contribuem como antioxidantes. Porém, quando você põe muitos produtos, o custo fica alto e o paciente não quer fazer. Portanto, vitamina C, vitamina D e carboidrato só até 19 horas. Em 30 dias, suas taxas inflamatórias vão cair. Ok, muchas gracias, muy obrigado, doctor Ronaldo. Doctor Carlos Vela, quisiera dar un mensaje sobre el Congreso de ASPED. Puede hablar antes de finalizar. Muchas gracias por conectarse a las palestras. Hola, ¿y me escuchan? Sí, doctor Carlos Vela, Sí. ¿cómo está? Bienvenido. Presidente de ASPED. Muchísimas gracias. En realidad, mis primeras palabras son para agradecerle al profesor Lins por la brillante exposición. En realidad nos aclara mucho el panorama. En nuestros países, pues, sufrimos las consecuencias de la informalidad y muchos, incluso no profesionales, aplican este tipo de terapias, tanto para la medicina estética como también para la medicina recuperativa. Y yo creo que el dar este paso, ¿no?, hacia el conocimiento formal de las terapias regenerativas es fundamental, y nosotros desde ASPED, por supuesto, somos los principales promotores de una cultura académica y formal que en realidad cautele los intereses de los pacientes. Así que felicitar al profesor Lins, a ti, Lena, por siempre como directiva nuestra de ASPED, por el entusiasmo que mantienes para poder generar esos espacios que no solamente son de conocimiento, sino también de debate. Y por supuesto que apunten, pues, a que en Latinoamérica podamos tener, pues, el protagonismo también sobre una serie de aspectos relacionados con el tratamiento para el dolor. Así que, profesor, muito obrigado, y bueno, siempre esperamos contar con usted en alguna visita para poder atenderlo y conocernos. Muchas gracias a todos los colegas y un abrazo. Muchas gracias por las palabras, doctor Carlos Vela. Muy obrigado, doctor Ronaldo Lins. Excelente, parabéns, muy buena ponencia, muy buena palestra. Doctor Eduardo Cano, gracias por ayudarnos a conducir. Aguardamos a ustedes muy pronto.
Ok, hasta pronto amigos. Vamos a dejar de grabar, dejar de compartir y estamos en contacto. Hasta adiós A los amigos, que, gracias. a los que se animen los esperamos el 17 y el 18 de febrero en Perú, en Lima. Estaremos yendo ahí con el doctor Ronaldo, desde aquí de Sao Paulo. Sí, un honor de estar, será un honor de estar con el doctor. Adiós, Gracias. bye.